Então, o Padre Isidório foi o nosso pároco, na época, né? Nos acolheu. A primeira festa da misericórdia foi feita quando o Padre Isidório foi pároco, não é isso? Uma das primeiras, não sei se foi a primeira, não, foi a segunda. Mas foi Padre Malan, depois foi Padre Isidório, e assim foi seguindo. Então, Padre Isidório, muito obrigado pela sua presença aqui. Veio lá de Salgueiro, tá lá em Salgueiro, né? E veio para cá. Daqui a pouco o Padre Francinaldo também vai dar um tostão da voz, né, Padre Francinaldo? Está lá em Salgueiro também. Então, Padre, suas considerações. E se for cantar, a gente acompanha aqui. Boa noite a todos e todas. Eu quero pedir a Fabiana que suba para cá, por gentileza. Vou quebrar os protocolos. Bom, eu não vou cantar, para mim isso é super tranquilo. Deus deu dom a cada um diferente. Então eu tenho plena consciência que eu não tenho o dom de cantar, e para mim isso é muito tranquilo, porque Deus me deu outros dons. Para cada um Ele dá um dom específico. Então, isso é muito tranquilo de minha parte. Mas eu quero trazer uma palavra, uma mensagem, e eu pensava muitas coisas esses dias. Eu disse a Fabiana, eu disse, lá eles cantam, então eu não canto. Então eu vou assistir quem canta. Mas por uma trajetória, por uma história, por uma consideração, e reconhecendo também este dom de Deus, esse carisma suscitado para esta ação por meio da comunidade missionária, aqui estou. E eu recordava muitas coisas desde que o Padre Malan falava dessa caminhada em Araripina, 2 anos que eu estive na Paróquia Imaculada Conceição, e alguns fatos são bem marcantes nesse sentido, e eu lembrava basicamente um deles de vocês, Padre Malan citou, ainda como Caravana da Misericórdia. E o quanto bem vocês faziam naquele momento, como Caravana da Misericórdia, com aquelas noites de ir às comunidades, de fazer um momento de animação, de pregação, de adoração a Jesus Eucarístico. Então isso foi muito importante, era bem marcante na vida da paróquia, por meio de todo esse trabalho de vocês. E eu lembro um fato, eu vou dizer um segredo que vocês não sabem, viu? Numa certa ocasião eu cheguei no local, e aí eu vi exatamente ali o esboço de um estatuto. Vocês nunca escutaram isso, vocês não sabem. Sim. E naquele momento, tinha 3 pessoas naquele espaço e deixaram o esboço do estatuto ali em cima, e eu vi Estatuto Social Santa Faustina. Isso num dia de tarde. No dia seguinte, eu chamei James e Fabiana, e aí eu fiz a seguinte pergunta, vocês lembram desse fato agora? Vocês querem ser uma ONG? Vocês querem ser uma comunidade de vida? Ou vocês querem se integrar à comunidade Shalom? Lembram dessa conversa? E foi muito interessante. Fabiana teve uma crise de choro naquele momento, que era mais do que normal, e ela disse uma palavra que para mim foi essencial. Ela disse: nós estamos rezando e aí vamos discernir o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós. Isso foi muito significativo, porque se fosse somente para criar uma ONG, se tinha ido num cartório, tinha registrado e tinha uma instituição a mais. Se fosse para ser parte da comunidade Shalom, também teria se integrado. Mas Deus tinha um outro propósito para a vida de vocês, como de tanta gente que hoje está aqui como comunidade missionária. E o tempo passou e Deus foi exatamente mostrando isso, discernindo. E aquilo que era a caravana, um dia a caravana precisava parar em um lugar. Não ia continuar andando o tempo inteiro, né? A caravana, um dia ia parar em um ponto. E a caravana parou exatamente aqui, em cima da serra, para que hoje tivesse a chácara, onde hoje está então esta sede da comunidade missionária. Esse é o projeto de Deus para a vida de vocês, para a vida dessa comunidade, para a vida de tantas pessoas. E a abertura para a gente entender de fato qual é a hora e qual é o sinal de Deus também em cada ação.
Lá no livro dos Atos tem um texto que para mim foi sempre muito inspirador, desde a minha vida de seminário, sobretudo em momentos difíceis. Se a causa, se o projeto é humano, vai passar. Se a causa é de Deus, Ele mesmo vai mostrar e vai dar os meios para se superar. Então essa causa é de Deus, colocada na vida de vocês e colocada na vida aqui de tantas pessoas, para, de fato, conduzir naquilo que Deus vai chamando e vai mostrando, e sobretudo de tantas pessoas que vão aparecendo na vida de vocês, para serem acompanhadas, cuidadas e guiadas. Eu desejo, de fato, que esse sonho de Deus para a vida de vocês cresça cada vez mais, pelo bem que vocês têm a fazer para tanta gente, para tantas pessoas, de modo muito especial, como James falava aqui, com este carisma da visitação. E o carisma da visitação, que é o cuidado, mas muitas vezes é somente a escuta. Quantas pessoas querem ser ouvidas? Há 14 anos, no primeiro DNJ da Diocese de Salgueiro, Padre Zezinho dizia uma frase no ginásio lá em Salgueiro para os jovens, o seguinte: todo mundo quer falar para os jovens, mas poucos ou ninguém quer ouvir os jovens. O carisma de vocês nesse sentido também é de ajuda, de colaboração, mas sobretudo de escuta, de pessoas que muitas vezes chegam em pedaços, humanamente falando, mas essa escuta, ela é restauradora na vida de tantas pessoas. Então é esse sentimento de gratidão e de entender que de fato Deus tem um projeto para tantas pessoas por meio de vocês, que são esse instrumento que hoje eu estou aqui nessa noite com vocês, para agradecer a Deus por isso, para agradecer a Deus por esta caminhada e por estes sinais de Deus para a vida das pessoas que são vocês. Que Deus abençoe.